Impressionante, né? São números dignos de um país praticamente. E a primeira pergunta, candidato Pablo Marçal, é por que o senhor se considera mais preparado para esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta para mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Bolis, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu via, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas? Estava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo e agora está todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tem um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente está contaminado em todas as esferas. Então, eu estava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula está para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele está indo muito bem aí, passando do tempo. Então, eu não quero ver isso acontecendo. Eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Bolis tinha 37 pontos. Hoje ele está abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo, que São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Bolis. Ou seja, essas articulações, como eu percebi, e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui não faz sentido. Então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. Branca Nunes, faz bom um dia, M, Branca. faz um M, quem está assistindo. Sua pergunta. Bom dia, secretário, tudo bem? Secretário? Candidato. Candidato, porque eu estou fazendo a pergunta sobre o secretariado. Vamos lá. Eu queria saber, o senhor falou agora do secretariado do Ricardo Nunes e tal, eu queria saber se o senhor já tem algum nome que vai fazer parte do seu secretariado. Como eu estou propondo uma política nova, eu não estou devendo cargo para ninguém. Não quis fazer coligação para não lotear a prefeitura, né? Ano que vem vai ser o orçamento recorde da história de São Paulo, quase 120 bilhões. E você votando no 28, no dia 6 de outubro, que é o dia da vingança, você está votando em alguém que não deve nada para ninguém. O que nós vamos fazer? Eu vou chamar todos os partidos, eles vão fazer uma imersão comigo, vou voltar lá na Grécia Antiga explicando o que é democracia de verdade, despetizar a cabeça desse povo daqui de São Paulo, mostrar que a gente tem que servir o povo, que o povo é patrão no dia da eleição e cliente nos outros 1.460 dias. Os políticos, eles entram num processo de ludibriar a cabeça do eleitor com marketagem, e aí você vê, né? A marketagem faz o Bolis parecer alguém gente boa, alguém que até parece um homem honesto, alguém que defende família, defende tantas coisas que ele não defende. É assembleiano agora, foi para a igreja, tá tudo certo a vida dele por causa do marqueteiro. Você vê esses caras de esquerda tudo defendendo pautas que eles não acreditam. E aí está o detalhe, eu não tenho ciúme de poder, eu sou uma pessoa 100% desapegada, mas para trabalhar comigo, para servir o povo, vai ter que ser alguém apaixonado em gente, vai ter que provar. Vou abrir para todos os partidos, mesmo não devendo nada para eles. Por quê? Porque ninguém governa um negócio desse tamanho sozinho.
E eu não tenho a pretensão de fazer isso sozinho de forma nenhuma. Na Inglaterra, existe um modelo de oposição que é um modelo sombra. O que é esse modelo? Não é um modelo que a oposição é inidônea, é uma oposição idônea. Eu vou convidar todo mundo de fato, só que eu já sei que de antemão 7 partidos políticos que não suportam esse progresso contínuo vão fazer o quê? Vão se abster de participar disso, que é os partidos de esquerda, esses mais radicais. E aí, o que eu vou fazer? Vai ter aptidão, todos os partidos vão mandar os nomes e a gente vai conhecer essas pessoas. E eu estou pensando seriamente em transmitir ao vivo essa imersão. Vai ser a imersão que eu vou convidar pessoas realmente que entendem de política, gente que quer o progresso da cidade de São Paulo. Eu vou chamar todo mundo para contribuir, não tem ciúme nenhum disso. Eu sei que o poder é como se fosse um bolo e todo mundo quer um pedaço. Agora, vencendo a eleição no primeiro turno, a gente não vai dever ninguém. Ou seja, ninguém vai mandar e vai falar o que tem que fazer ou deixar de fazer. Todos que aproximaram com esse objetivo, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente fala depois da eleição, porque aí eu eleito, eu não preciso você mandar em nada, você vai contribuir, é diferente. Adalberto Piotto. Bom dia, Piotto. Bem-vindo. Bom dia, Brau. Candidato, seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou entrar nessa questão que o senhor fez menção acerca de que tem mais gente que pensa e conhece a cidade do que o senhor. Não estou falando dos seus opositores na eleição. Então, quem são essas pessoas que têm essas ideias melhores que o senhor, que conhecem melhor e que podem lhe ajudar? Quais são essas ideias, pelo menos? Quem pensou melhor a cidade que o senhor e que pode lhe ajudar em um eventual mandato? Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, só não tem a coragem. Agora, uma pessoa Mas quais são as ideias? As ideias dessas pessoas, elas construíram riqueza, essas pessoas contribuíram com a cidade, conhecem muita coisa e elas serão convidadas. O que eu quero dizer é que para o cargo deve ter muita gente melhor. O problema é que não conseguiu um partido, que é quase impossível conseguir um partido aqui no Brasil, não conseguiu ter popularidade suficiente. Agora, eu nunca vou falar que eu sou a melhor pessoa do mundo para assumir nada. Eu conheço o tamanho do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, então se eu falar que eu sou o melhor cara para tocar a cidade é mentira. Agora, entre os candidatos que estão aí, eu tenho até vergonha de falar que eu tenho competidores. É um adolescente, para-choque de comunista. Você olha para o outro lado, é um invasor de propriedade privada, depredador de patrimônio público, institucionalizador de peculato, que é o artigo 312 do Código Penal. Você olha para um fanfarrão que fica brigando com o PCC pela televisão e é valentão e quebrou regra no debate para querer dar um tapa na minha cara, mas não foi homem suficiente. Você vê um nível completamente desqualificado. Agora, como eu sou alguém razoavelmente bom em recrutamento e seleção, eu vou abrir a oportunidade para todo mundo participar disso. Eu vou selecionar pessoas muito bem selecionadas. Para você entender na minha vida privada, não tem parente trabalhando em nenhuma empresa minha. Por que eu faço isso? Você imagina, se eu faço isso na minha vida privada, o que eu vou fazer no setor público? Não vai vir companheirada para cá. Eu acredito que a destruição da máquina pública está nesse excesso de companheiros, nesse excesso de gente que deve favor para os outros. E eu estou muito feliz de não ter aceitado coligações, estou muito feliz de ter uma chapa pura, estou muito feliz de não ter padrinho, estou muito feliz do jeito que está acontecendo. Tudo que me aconteceu até agora tem uma passagem bíblica que marca muito, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora, eu vou abrir esse processo seletivo. Tem muita gente, tem alguém que realmente tem servido bastante, que virou um grande conselheiro, é o Felipe Sabará, que foi secretário já da prefeitura, foi secretário do Tarcísio agora. Tem pessoas que se aproximaram que eu tenho olhado com os olhos, né, com bastante benevolência para eles, mas nem eles, não prometi nada para ninguém. Eles estão contribuindo sem nenhuma promessa, que eles acreditam no projeto que a gente vai fazer diferente na cidade de São Paulo. Edilson Salgueiro, sua pergunta, Edilson. Bom dia. Bom dia, Brown, os colegas. Candidato, o senhor mencionou no início as pesquisas de intenção de voto e agora falou que se orgulha de não ter padrinho político. Algumas das pesquisas mostram que o senhor está na frente. Então, como é que é liderar algumas dessas pesquisas sem o apoio formal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um cabo eleitoral, o maior cabo eleitoral conservador? Olha, eu pensei que seria bem mais complicado. Só que o eleitor de direita, ele não se sente como o eleitor de esquerda que não pensa. O eleitor de esquerda, ele é ideológico. O eleitor de direita é por princípio. O que é isso? Ideologia é um telhado, princípio é um fundamento. E o eleitor de direita, ele é focado na liberdade, e a liberdade não tem dono. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, ao qual eu falo direto com ele. Ele troca muita mensagem pelo WhatsApp, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. O fato dele ter preterido o Salles mostrou um sinal que ele não está nessa eleição de São Paulo.
Ele ainda não se posicionou, apesar de ter o vice, né, que é o Melo, que para mim, na minha avaliação, conhecendo o Bolsonaro e conhecendo o enredo político aqui do estado de São Paulo, Bolsonaro tirou uma granada e tirou o pino e deu na mão do Ricardo. O Ricardo não sabe o que fazer com isso. Porque quando ele vai para alguns lugares, os populares cobram o Ricardo desse apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição na cidade de São Paulo como presidente. O Tarcísio perdeu a eleição em São Paulo também como governador. E o que acontece? Eu tenho demonstrado aquilo que eu sou. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. Primeiro, eu não devo nada ao Bolsonaro. Ele não me fez absolutamente nada que eu tivesse que prestar conta para ele, para você entender. Eu servi ele. Eu ajudei 38 dias na campanha dele para presidente e eu lembro que eu não pedi um vídeo para ele. Eu fiz diversas estratégias, já mostrei para as pessoas como é que foi essa estratégia. Foi por pouco, 40 mil votos por estado que a gente não ganhou porque acabou não rodando tráfego pago na conta dele. Como a gente já resolveu, não vou entrar no mérito mais, mas por algum integrante ali da família por conta de ciúme. O que acontece? Sendo bem ponderado em relação ao Bolsonaro, ele é o primeiro líder de direita que a gente tem, só que a direita, ela não quer ser taxada de propriedade de alguém. E eu não quero assumir essa propriedade, eu acredito que tem que levantar 1000 Bolsonaros, isso a esquerda pira ouvindo um negócio desse. A gente não pode depender de um homem, o único homem que a gente tem que depender é alguém que já morreu e ressuscitou e nos salvou, que é Cristo. Qualquer outro tem que ser nossos articuladores, suporte, tem que ser um escudo, tem que ser espada numa guerra. Então, assim, seria muito bom se o Bolsonaro fizesse? Seria. Mas como ele não está fazendo, e eu estou liderando a pesquisa sem TV, sem padrinho, sem coligação, sem dinheiro público, sem rádio, e com todos contra mim, isso está mostrando uma fúria da sociedade. Então vai acontecer uma vingança do povo. A vingança do povo vai ser no dia 6 de outubro. Escreve todo mundo aí na transmissão com 72 mil pessoas. A vingança é no dia 6. O povo vai vingar. Por que vai vingar? Porque se quiser continuar do jeito que está, vota no Bananinha, que não consegue mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha com a máquina federal, esmagar o Banana. Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Então, terminando a resposta. O fato do presidente estar apoiando politicamente e não de coração, todo mundo sabe fazer essa leitura. E o meu extremo respeito ao Bolsonaro, defendi ele em todas as oportunidades, vou continuar defendendo até o último dia dele na vida política. E ele, mesmo me atacando, eu sei que às vezes o período eleitoral isso pode acontecer, quando acabar o período eleitoral, a gente volta ao normal todo mundo. Mesmo o Tarcísio tentando levantar um defunto, que é o Nunes. O Tarcísio está fazendo isso. O Tarcísio todos os dias, ele tenta levantar um defunto chamado Nunes. Não tem como. Eles já fizeram um visagismo no Nunes para ver se ele parece um cara da hora. Ele tá falando grosso agora. Ele ontem na Roda Viva foi espetacular com 9 mil pessoas na Roda Viva. Quando eu fui lá, acho que tinha 500 mil pessoas de pico. E ele com 9 mil pessoas rodando e conclamando os jornalistas. Eu vou até mostrar o jeito que foi. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parecia um Minion ali. Ô, Banana, chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Para de passar vergonha. Tá tocando 7 mil obras agora, por que não fez antes? Tá fazendo pra caramba pra cidade, né? Sem licitação, sem pedir desconto. Você acha que alguém é bobo? Eu vou te pôr na cadeia, porque eu vou fazer uma auditoria na prefeitura e ano que vem você vai pra cadeia. Tá bom, Banana? E no próximo debate no SBT, eu vou soltar uma no seu peito que você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara. Seu desonesto. Você vai ver como é que é tomar dinheiro das creches das crianças. Me espera. Se ano que vem você não tiver na cadeia, você muda meu nome. Pergunta agora é do Carlos Cauti. Bom dia, Cauti. Bom dia, Vitor Brown. Colegas, candidato, obrigado pela disponibilidade. Candidato, o senhor disse que vai ganhar a eleição sem dever cargo para ninguém, não vai ter nenhum partido que vai mandar no seu eventual mandato, mas o senhor vai ter que lidar com uma Câmara Municipal e o seu partido não vai ter a maioria absoluta dos assentos da Câmara dos Vereadores. E o senhor está enfrentando hoje os outros candidatos dos maiores partidos de São Paulo que terão vereadores, e esses vereadores muito provavelmente serão hostis ao senhor. Como que o senhor pretende apresentar e aprovar projetos de lei pela Câmara Municipal sem ter esse apoio? A palavra que você usou provavelmente está errada. Sua probabilidade está errada porque eu vou eleger 37 vereadores.
7 vão ser do meu partido, os demais de outros partidos. Eu tenho transferido energia e autoridade para essas pessoas. Ninguém governa sozinho, já falei. E o problema é que se a gente tiver um prefeito que quer ser o bichão do poder, ele vai ter uma Câmara que é antagônica a ele. Eu não, eu vou compartilhar o poder tem que ser compartilhado. Por que eu falo isso? Eu vou conquistar, uma coisa boa que eu tenho é relacionamento, eu tenho humildade, eu sei conquistar as pessoas, eu sei que durante 1.460 dias eu vou ter que pegar o grupo de vereadores que joga bola e vou jogar com eles, eu acho que ninguém deve jogar golfe, porque no Brasil pouca gente joga, mas eu vou pegar o interesse de cada um, vou criar um CRM, eu vou ter um CRM com os vereadores, com os deputados inclusive, porque senão eu não consigo aprovar junto com o governador do estado. A grande função de um prefeito é relacionamento, é saber dialogar. Eu vou dialogar, inclusive, com o Ministério Público, eu vou atrás de todo mundo e vou construir isso. Depois de eleito, dia 6 de outubro, eu espero que a vingança seja concluída nesse dia. Sabe o que vai acontecer? Nesse dia, eu já começo a ir atrás de todos os vereadores, você vai ver que eu vou cumprir isso aí. Vários vereadores estão vindo da base agora. Eles estão assim, meu Deus, será que vai, será que não vai? E a galera já começou a assumir, gente do Podemos, gente do MDB, inclusive, gente do União, começaram a sair da base, por quê? Porque sabe que se encostar em mim vai ser eleito. Estou muito tranquilo, para mim é a parte mais tranquila de todas. Perfeito. Para a gente fechar esse primeiro giro, além das perguntas de nós 5 aqui na bancada, temos um sexto entrevistador que é o povo, são os eleitores. A nossa equipe foi às ruas e gravou algumas perguntas, a gente acompanha agora a primeira delas. Marçal, a sua ideia referente ao teleférico aqui em São Paulo, primeiramente quantas pessoas caberiam nesse teleférico e quais regiões seriam afetadas ou beneficiadas por esse empreendimento? Parece que é Carlos. Será que tem como confirmar? Ô, Ana, nossa diretora, o nome dele estava coberto ali pela tarja, mas me pareceu Carlos, mas eu tô só adivinhando que eu vi as 3 últimas letras. É Carlos. Chegou a confirmação. Carlos, obrigado pela pergunta. A cápsula que carrega pode carregar 3, 6, 8, até 12 pessoas, depende do investimento. E esse teleférico não é a solução de mobilidade para a cidade inteira. Esse é um cinturão de teleférico em 2 pontos. Nas periferias, para a gente levar investimento, transformar as periferias, né, as favelas, em pontos turísticos, gastronômicos, de empreendedorismo, pontos olímpicos. Porque toda vez que você ouvir favela, significa ausência do Estado e não tem investimento. A gente tem que fazer liberação fundiária, que é liberar as escrituras ali, liberar o logradouro público, que a maioria das pessoas que moram nessas situações tem que buscar suas correspondências lá na entrada da favela. Se não tiver investimento de infraestrutura, não vai mudar nada. É o transporte mais seguro, 5 vezes mais barato do que rasgar o chão com o metrô, só para você saber. É 100% ecológico, não faz barulho. Então é um elevador na horizontal. Quantas em Madrid, pessoas caberiam, candidato, como Carlos perguntou? A cada cápsula, eu falei. Dependendo, pode colocar até 20, depende do contrato. Quantas? Numa cidade igual Medellín, que deve ter 35 quilômetros e 11 linhas, consegue carregar, num dia normal, 300, 400 mil pessoas, para você ter uma noção. Então, assim, é um transporte que não para, ele é contínuo. Então, não tem pare, não tem problema com insegurança, é um negócio assim, que isso tem em várias nações da América Latina, tem 2 no Brasil, tem um no Balneário Camboriú, tem um no Alemão, porque por falta de gestão não está funcionando. Em terrenos como São Paulo tem, em Barcelona. Esse negócio é muito diferente para nós, assim como se for aqui no Chile, tem o maior prédio da América Latina no Chile, o residencial maior é aqui em Santa Catarina. Só que as pessoas falam, não, por que o Brasil, que é tão poderoso, não tem o maior prédio, não tem esses tipos modais diferentes de transporte? Por que a gente não tem barco aqui em Pinheiros? Uma empresa privada deu conta de colocar por alguns dias, o Uber fez 10 anos aqui na cidade, conseguiu colocar um barco a título promocional, por conta de comemoração dos 10 anos de Uber no Brasil. Por que a prefeitura não conseguiu fazer isso? Por que não deu isso numa PPP, que é a parceria público-privada? E o segundo ponto desses teleféricos é que são 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo e hoje muitas pessoas vêm trabalhar, uma pessoa dentro de um carro, isso desacelera o trânsito, gera poluição, nós vamos criar os bolsões, esse teleférico é para ligar na rede de transporte público da cidade. Não só com o teleférico, mas também com ônibus. Candidato, eu só preciso ir um pouco além das boas intenções. Eu não duvido das suas boas intenções, mas vamos para questões práticas. O senhor falou de questão de regularização da moradia das pessoas em áreas, por exemplo, de risco que se tornam favelas. Uma das razões para o saneamento básico não ter avançado no Brasil é que chegava um prefeito e um governador, queria mandar a Sabesp aqui em São Paulo para fazer saneamento,
chegava o Ministério Público e dizia assim, não, você não pode tirar essas pessoas. Aliás, você tem que tirar todo mundo, porque essa aí é uma área de manancial. Bom, não tinha solução, o Ministério Público travava a obra. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu vou lá e converso. No Brasil de hoje, se chegar no Supremo Tribunal Federal, um juiz vai lá e diz uma coisa e não tem ninguém que muda. Está se afrontando a Constituição e não tem ninguém que muda. Nós estamos vendo essa situação. Como é que eu consigo colocar uma boa ideia? E, obviamente, regularizar a situação das pessoas que moram lá é uma boa ideia, aliás, é necessário se fazer, sendo que não vai ser a Câmara Municipal, que o senhor vai ter que construir maioria, não vai ser o governo do Estado, que também tem poder limitado, não será nem o governo federal, será, às vezes, um juiz que vai decidir o contrário do que o senhor pensa, do que o senhor quer e do que o senhor foi, em tese, aprovado pelo eleitor na urna. Nós temos uma realidade hoje no Brasil que é o Poder Judiciário decide o que qualquer um vai fazer nesse país. Essa é a realidade, sejamos claros. E aí, como é que é? Com conversa o senhor vai conseguir resolver esse problema? Só pedir que o senhor seja breve na resposta, que eu preciso fazer intervalo na sequência, tá, candidato? A gente volta nesse ponto depois. Tá bom. Você quer Não, pode fazer, pode responder. A gente tem mais de 40 mil imóveis na prefeitura. A gente vai perguntar a área. Não tem segredo. A falta de gestão do Bananinha hoje faz com que a gente tenha muito imóvel parado. Então, tem área que é de preservação ambiental, a gente vai ter que fazer um mutirão com suas famílias. Eu vou lá como prefeito, se você me der a caneta BIC, me dá a caneta BIC de prefeito. Aí o decreto, toma aqui essa área, vamos perguntar essa área e vamos levar essas famílias para lá. A área de preservação ambiental, nem o Supremo Tribunal Federal vai liberar isso, a não ser por lei. Então, assim, a gente tem 1.000 favelas em São Paulo hoje, mais de 1.000. São 472 bairros dentro desses 96 distritos. Nós vamos pegar um problema hoje de gestão e o que é o problema nesse? Esse aqui é o problema com o proprietário. O proprietário a gente pode perguntar, pode fazer uma parceria público-privada com ele. A gente, é problema só com o proprietário? Então é fácil de resolver. É problema ambiental? Vai ter que perguntar a área. Que tipo de problema que está em cada um desses lugares? Vamos mapear, tem um metadado disso, que hoje não tem, é uma bagunça essa prefeitura. Se você fizer um requerimento agora perguntando quantos imóveis tem na prefeitura, eles não sabem. Você pode pedir pelo Ministério Público que não sabe. Mais fácil levar esse prefeito preso do que pegar essa informação. Então, assim, só disso, por exemplo, os hospitais hoje. Os hospitais na cidade têm vários leitos que poderiam ser desocupados só fazendo casas de apoio. Como? Com os imóveis que já tem. Por que tem esse tanto de invasão na cidade? Por falta de gestão. Não tem esse calor, essa disposição pública do prefeito para querer resolver a questão. Eu vou resolver. Agora, não vai ser simples. Se fosse simples, era outra pessoa que era candidato. Como é muito difícil, eu tive que me colocar para resolver. Eu estou muito satisfeito que é bem difícil resolver isso aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas é rápido a mesma parada. E peço que enquanto a gente faz o nosso intervalo, que você vá curtindo aí, você que está entre esses 92 mil espectadores acompanhando aqui essa nossa primeira da série de entrevistas aqui da Oeste, que você vá curtindo, compartilhando. Se ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite também. Em 2 minutos e meio a gente está de volta com a sequência da entrevista com Pablo Marçal. Até já. O App Oeste tem uma novidade. Agora é possível ouvir o Oeste Sem Filtro através do app mesmo sem ser assinante. Ouça o programa líder de audiência do YouTube em qualquer lugar. Se você ainda não tem nosso app, é muito fácil instalar. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, digitar Oeste e pronto, nosso app já vai aparecer. Clique e instale. Ao abri-lo, você será direcionado para a tela principal. Nela, clique em Ouça Oeste Sem Filtro e pronto! Você poderá escutar o programa mesmo enquanto acessa seu aplicativo de GPS favorito ou usando outros apps. Você terá acesso a informação de qualidade, de graça e com a vantagem de consumir muito pouco da sua banda de internet móvel. Oeste, cada vez mais acessível e perto de você. No cenário atual, onde a informação é fundamental para a formação de opinião e entendimento do mundo ao nosso redor, a revista Oeste se destaca como uma fonte confiável e inovadora de jornalismo independente. Fundada com o propósito de trazer uma nova perspectiva ao jornalismo brasileiro, a Oeste oferece conteúdo profundo, análises criteriosas e reportagens que vão além das manchetes, sempre comprometida com a verdade e a liberdade de expressão. Com uma equipe de jornalistas experientes e especializados, cada edição é cuidadosamente elaborada para proporcionar uma leitura rica e informativa, permitindo que o leitor conheça a verdade. A Oeste investe em plataformas digitais, garantindo que seu conteúdo seja acessível em qualquer lugar e a qualquer momento. A Oeste se mantém firme na missão de entregar conteúdo que realmente faz a diferença.
Se você valoriza a informação de qualidade e busca uma fonte que realmente entende a complexidade dos assuntos contemporâneos, a Revista Oeste é a escolha certa. Estamos de volta com as sabatinas da Oeste com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje, nosso convidado é o candidato do PRTB, Pablo Marçal. E antes de seguir com a conversa, preciso dar um recado para você que está aqui nos acompanhando e ainda não é assinante da Oeste. Aproveite e faça agora a sua assinatura. O processo é bem simples. Tem aí na nossa tela o WhatsApp, por onde você consegue fazer a sua assinatura. O número é o 11 94239 9799. É um processo simples. Na palma da mão você resolve. Com o celular que deve estar aí perto de você, você envia uma mensagem para esse WhatsApp. Tem muitas facilidades de pagamento, tá, gente? Dá para pagar pelo Pix ou então, se você não tiver dinheiro nesse momento, quiser parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Condições para lá de especiais e a gente aproveita você que está aqui acompanhando essa sabatina e ainda não é assinante da Oeste para reforçar o convite para que você torne-se membro, inscreva-se e assine a Revista Oeste. Combinado? Vamos seguir aqui com a nossa conversa. Pablo Marçal, candidato do PRTB, é o nosso convidado de hoje, abrindo essa série de sabatinas. E falávamos antes do intervalo, né, candidato, na pergunta do Piotr, sobre as interferências do Poder Judiciário. É justamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. Sábado agora, dia 7 de setembro, o senhor esteve aqui no ato da Avenida Paulista, que tinha, entre uma das pautas, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participarem ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador, não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do Poder Judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e a minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito a favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Então é simples, eu fui lá para prestigiar sim, nós somos um só povo, eu tô com vocês, eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que estava usando o boné do M, eu nem ganhei, já estou gerando renda pro povo, tanto de gente que vendeu ali boné, quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir para os braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazendo o M. Então, o Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu fui. Infelizmente, como alguém estava vindo lá da América Central, chegou no obrigado do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes, subiria no caminhão como combinado, não falaria, porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar para o povo. Mas eu entendo, te peço perdão, Silas, porque você organizou,
tem colocado a sua cara para bater. Você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já está resolvido. Ajuda o Ramage do Rio de Janeiro para a gente não perder a eleição aí com o Ramage, hein? Que senão vai dar primeiro turno para o Paes. Branca. Candidato, queria falar de propostas para São Paulo. O senhor passou a maior parte da sua vida acadêmica em escolas públicas, Sim. certo? Eu queria saber quais são as maiores carências nas escolas municipais de São Paulo. Sim. E as propostas do senhor para tornar o ensino público melhor. Primeira coisa, tem que ter ensino integral, porque a maior parte das famílias hoje não tem onde deixar seus filhos. A gente tem que popularizar isso. As famílias mais pobres não têm com quem deixar seus filhos, e isso prejudica, inclusive, a formação do cidadão, para você ter uma noção. E a gente tem dinheiro, a gente investe mais de 25 bilhões de reais em educação na cidade de São Paulo. Não falta dinheiro. Tem excesso de companheirada, burocratização, falta de gestão, tem um tanto de coisa que come esse dinheiro. Provavelmente é por esse caminho. Segunda coisa, a gente tem que alfabetizar as crianças, que esse incompetente desse bananinha não dá conta de fazer isso. São Paulo era para ser a maior potência da educação no país. Está perdendo para o Paraná, está perdendo para Santa Catarina, está perdendo para Goiás, está perdendo para outros estados, sendo que aqui é a maior potência. Então a gente tem que recuperar a posição da cidade de São Paulo e colocá-la em primeiro no IDEB. Precisamos de alfabetizar as crianças. 38% delas só 38% delas estão sendo alfabetizadas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está tratando criança como adulto e adulto como criança. É chocante. Que é a diferença de andragogia e pedagogia? Pedagogia é ensino lúdico para criança, e andragogia é ensino para adulto. E a gente está com um despreparo absurdo desse poder público de hoje, esse futuro ex-prefeito, esse vereador que foi tacado nessa cadeira, um incompetente, ele faz de tudo para que essas crianças só tenham uma ocupação e não uma evolução. Outra coisa que a gente tem que fazer é começar a escolarizar as crianças num período mais cedo para a gente terminar a alfabetização até os 6 anos de idade. Esse modelo que o PT acabou implementando aqui na cidade de São Paulo faz com que a criança tenha retardo cognitivo. O processo de construção cognitiva vai até os 7 anos de idade. Se você não alfabetiza uma criança até os 7 anos de idade, você tem um prejuízo absurdo. Aí você vai para a favela, a maioria das crianças tem problema nutricional, aí tem problema de alfabetização, a criança fica jogada. O que a gente vai ter da sociedade? Depois você vai querer matar aos 18 porque essa pessoa está indo para o mundo do crime. Como é que você cobra de alguém aquilo que você não investiu? Então, o que nós vamos fazer na escola da cidade de São Paulo? Nós vamos ensinar inteligência emocional, porque nosso país tem mais homicídio do que em países em guerra. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, porque nos próximos 15, 20 anos, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma perda de mais de 300 profissões do passado. Então tem que ensinar essas profissões. Nós ensinaremos tecnologia. Tem uma empresa no Japão sozinha que tem mais patente do que o povo brasileiro inteiro. Nós não somos um povo que cria, nem inventa, nem faz nada. Isso é um absurdo. Nós não temos a nossa marca de computador, a gente não tem o nosso próprio carro brasileiro, a gente não faz nada, inclusive. E aquilo que a gente criou aqui, que é a Embraer, depois os Estados Unidos compram e levam embora. É o nosso perfil, isso vai mudar a partir da escola pública. Nós vamos ensinar empresarização. Eu não quero ser empresário, mas vai aprender. Porque 87% das empresas fecham até o 3º ano. E você vai aprender na escola pública. Você vai aprender a pagar imposto, você vai aprender a abrir empresa, gerir empresa, vai aprender a comprar. Aí vai vir a joia, a pérola do ensino público. Nós vamos transformar a escola pública em escolas olímpicas. Por que isso? Porque esporte molda caráter. Dos 80 mil pessoas aproximadamente que tem em situação de rua em São Paulo, você não vai achar nenhum. É raríssimo você encontrar. Valendo, vá nas ruas e pergunte se alguém ali é esportista. Não acha esportista que se joga na rua igual está aqui na cidade de São Paulo. Então o que a gente espera do futuro do ensino público de São Paulo? A alfabetização precoce, aprender as profissões do futuro, aprender tecnologia, aprender inteligência emocional, aprender empresarização, inclusive vai ter uma secretaria de empresarização. Essa secretaria de empresarização, ela vai fazer com que a gente apoie as empresas para elas não fecharem e estimular. Quem aqui em São Paulo não quer ter seu próprio negócio? Quem aqui em São Paulo que não quer prosperar? Sim. Quando uma pessoa vai para o crime, ela está dando um sinal. Ela não está indo para o crime porque ela quer levar um tiro, ela quer prosperar, só que ela não sabe como. E aí vem as oportunidades, elas começam na escola. Edilson. Candidato, seguindo com a ideia das propostas que a Branca mencionou agora, dos pontos do plano de governo do senhor prevê a urbanização de favelas. Então, eu queria que o senhor aproveitasse para explicar. O senhor construiu casas em Angola? Quem construiu foram as pessoas, Isso. né? Eu sou um dos maiores apoiadores. Isso. Do que o senhor viu lá, como é que o senhor faria para adaptar aquela realidade, a realidade brasileira, para urbanizar as favelas, que é um problema crônico em São Paulo? Eu cheguei lá em Angola, em Luanda, em 2019. E as pessoas moravam em casa de lata. Algumas moram ainda, está nesse processo, né, de construção. Quando eu vi a cena, as mulheres pegavam na enxada e elas iam para outras fazendas trabalhar. Olha o perfil, criança cuidando de criança e homens em casa. Nem em casa não, né? Naquela lata que chegava a 56 graus ali no sol.
Não tinha emprego, aí chegou uma ONG e começou o trabalho ali naquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu fui e levei alguns empresários para ajudar, a gente fez doações em 2019. Quando eu estava saindo, uma criança olhou para mim e falou assim, você nunca mais vai voltar aqui, né? Fiquei com muita raiva. E falei, quer saber? Eu só vou embora daqui depois que a gente fizer a última casa. O que acontece? Não tinha emprego, as mulheres pegavam na enxada, criança cuidava de criança. Lá tem muita gente ajudando, mais de 2.000 pessoas que adotam as crianças, é muita gente lá. E não tem dinheiro público nem daqui nem de lá. É uma questão privada de gente, igrejas, outras ONGs, de outras nações também ajudando. Como eu fiz esse compromisso, eu levo empresários lá e a gente ensinou eles. Eu lembro de fazer as primeiras doações, eu doei a rede elétrica, eu doei as máquinas de fazer tijolo e comecei a falar para eles, vocês vão construir. Do fundo da minha alma, eu conhecendo o cérebro e vendo a incapacidade deles em 2019, eu entendi assim, cara, esse negócio não vai funcionar. E eu lembro de falar com eles, eu parava diversas vezes com eles e falava, mas por que vocês têm uma terra boa e não planta? Aí um falava assim, mas é porque não tem semente. Eu falava, mas enquanto eu estiver vivo eu dou a semente, mas eu nunca vou plantar para vocês. É isso que nós vamos fazer com o nosso povo. Resumo, hoje está em pleno emprego, quem constrói é eles, a gente faz o tijolo lá, é ecológico. A casa deve custar algo em torno de 60, antes da pandemia ficava 20, era para ter terminado, mas a pandemia acabou com tudo ali, sofreu bastante a pandemia. E vendo o que a gente fez lá, campos de futebol, levou posto de saúde, colocou escola, fez igreja, galpão de empreendedorismo e formou isso, as pessoas de lá acham que lá é um condomínio fechado. Deve ter já umas 30 e poucas casas fazendo todas as outras bases e a gente vai terminar. Eu fiz um compromisso com aquele povo. Só saio de lá depois que terminar a última casa. Serão quantas casas? No começo era 300, mas parece que agora é 350. O que está acontecendo? O povo começa a invadir em volta por conta da esperança que está vendo ali. Só que como não para de invadir, ele não sabe falar quanto que é isso. Né? Eu fiz o compromisso de sair depois da última casa. Né? A área delimitada acho que dá 350 no máximo. Inclusive, eu vou arrumar um espaço na minha agenda, você que está assistindo, para você acompanhar. Eu vou lá. Porque eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente está fazendo lá, eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo. Mas aqui está o detalhe. Tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração. Qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, em 1.460 dias, das que estão aqui já, ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Aproveitando que o senhor falou dessa agenda fora do Brasil, o senhor esteve no final de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública, que virou a grande vitrine do país? De Justiça. Isso. E é o que eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública. A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né, da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo um cerco contra a criminalidade. E aqui vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto e esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você estão devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos, só um pouquinho, 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão, eles não